Há coisas que se cala não porque não sejam verdadeiras, mas porque se sabe que ninguém as acreditaria. Durante 8 anos, guardei um segredo que mudou para sempre a minha compreensão do que é possível neste mundo. Um segredo que envolve Carlo Acutis e o milagre que permitiu a sua canonização. Sou Beatriz Tavares, tia do pequeno Mateus, o menino brasileiro cuja cura inexplicável do pâncreas abriu as portas para que Carlo fosse declarado santo em 2025. E o que vi naquela sala do hospital em Campo Grande, na noite de 13 de outubro de 2013, não está em nenhum relatório médico oficial. Antes daquela noite, eu era uma mulher prática. Trabalhava como contadora numa firma média em São Paulo, levava uma vida ordenada, ia à missa aos domingos por hábito mais do que por convicção profunda. Acreditava em Deus daquela maneira confortável em que acreditam muitas pessoas, sem que essa fé interferisse demasiado na minha rotina diária. A minha irmã Luciana e o seu marido viviam em Campo Grande com os seus 2 filhos. E embora nos visitássemos nas festas importantes, as nossas vidas decorriam em cidades diferentes, em ritmos diferentes. Mateus era o meu sobrinho mais novo, uma criança de 6 anos, cheia de energia, sempre a correr, sempre a rir. Quando Luciana me ligou a chorar naquela madrugada de outubro, para me dizer que o Mateus tinha sido hospitalizado de emergência, que os médicos falavam de uma malformação congênita no pâncreas, que nunca tinha sido detetada, que a sua condição era crítica e que precisavam de operá-lo de imediato, mas que as probabilidades eram mínimas. Senti que o chão se abria debaixo dos meus pés. Tomei o primeiro voo disponível. Cheguei ao Hospital Regional de Campo Grande perto do meio-dia do 12 de outubro. Encontrei a minha irmã destroçada, com os olhos inchados de tanto chorar, agarrada ao seu marido, que também não conseguia esconder o seu desespero. Mateus tinha sido operado naquela manhã. Os cirurgiões fizeram o que puderam, mas o pâncreas estava severamente danificado, com uma malformação que comprometia múltiplos órgãos adjacentes. O prognóstico era devastador. O Dr. Henrique Fonseca, o cirurgião-chefe, explicou-nos com aquela mistura de profissionalismo e compaixão que tem os médicos experientes, que o mais provável era que Mateus não sobrevivesse às próximas 48 horas. Mesmo que o fizesse, disse ele, as sequelas seriam permanentes e graves. Lembro-me de cada palavra porque as repeti na minha mente milhares de vezes desde então. Lembro-me do cheiro a desinfetante do corredor, do zumbido das luzes fluorescentes, do som dos monitores médicos que vinha dos quartos próximos. Luciana tinha começado a rezar, não daquela maneira distraída do rosário dominical, mas com uma intensidade que nunca lhe tinha visto. Tinha entre as mãos uma imagem que uma amiga lhe tinha dado semanas antes, uma imagem de um jovem sorridente com olhos claros e expressão serena. Carlo Acutis, dizia o nome no verso. Eu mal tinha ouvido falar dele. Luciana contou-me entre soluços que Carlo tinha sido um adolescente italiano, que morreu de leucemia aos 15 anos em 2006, que tinha sido um rapaz normal, que amava os videojogos e os computadores, mas que tinha uma devoção extraordinária pela Eucaristia, que tinha criado uma página web catalogando milagres eucarísticos do mundo inteiro. Tinha sido beatificado há apenas 3 anos, em outubro de 2020, e desde então, muitas pessoas reportavam favores e curas atribuídas à sua intercessão. A minha irmã rezava a Carlo Acutis com uma fé desesperada, pedindo-lhe que intercedesse pelo seu filho, que não permitisse que o Mateus morresse. Eu a acompanhava nessas orações, mais por solidariedade do que por convicção. Honestamente, naquele momento, a minha mente estava mais focada nos fatos médicos, em buscar segundas opiniões, em investigar tratamentos alternativos. Mas Luciana rezava,
e eu segurava a sua mão enquanto ela segurava aquela estampa de Carlo Acutis. Passamos o dia 13 numa vigília angustiante. Mateus continuava em cuidados intensivos, conectado a múltiplas máquinas, sedado, o seu pequeno corpo lutando contra um inimigo invisível. Os médicos vinham a cada poucas horas, com atualizações que não eram realmente atualizações, apenas confirmações de que a situação continuava crítica. Ao cair da tarde, o Dr. Fonseca permitiu-nos entrar para vê-lo. Apenas 2 pessoas de cada vez, apenas por 10 minutos. Luciana entrou primeiro com o seu marido. Quando saíram, a minha irmã mal conseguia andar. Então, foi a minha vez de entrar com ela para um segundo turno, perto das 9 da noite. O quarto estava em penumbras, iluminado apenas pela luz suave dos monitores e uma pequena lâmpada no canto. O som do ventilador mecânico dominava o espaço, aquele ritmo artificial de inalação e exalação, que te lembra constantemente que a vida daquela pessoa depende de uma máquina. Mateus parecia tão pequeno naquela cama, tão frágil, rodeado de cabos e tubos. Aproximou-me e toquei a sua mão suavemente. Estava morna, mas inerte. Luciana estava do outro lado da cama, segurando a estampa de Carlo Acutis contra o peito, murmurando orações contínuas. Eu não sabia o que dizer, o que fazer, então simplesmente fiquei ali, olhando para o meu sobrinho, sentindo uma impotência absoluta. E então, aconteceu. Não sei como descrevê-lo de uma maneira que soe racional, porque não há nada racional no que vi. Eram aproximadamente 9h23 da noite. Sei disso porque olhei para o relógio digital do monitor momentos antes. A temperatura da sala mudou. Não foi uma mudança gradual, mas instantânea, como se alguém tivesse aberto uma janela para um jardim na primavera. Embora estivéssemos num andar alto e as janelas estivessem fechadas. Um aroma inundou o espaço, algo que não consigo comparar com nada que tenha cheirado antes ou depois. Não era perfume, nem incenso, nem flores, mas tinha elementos de tudo isso. Uma fragrância que era simultaneamente doce e fresca e que produzia uma sensação imediata de paz. Luciana levantou a cabeça abruptamente, com os olhos bem abertos. Olhamo-nos. Ela também estava a sentir isso. Então, vi a luz. Começou como um brilho suave no canto do quarto, perto da janela. Uma luminosidade dourada que não projetava sombras, mas parecia emanar de todos os lados e de nenhum ao mesmo tempo. Não era como a luz de uma lâmpada ou de uma lanterna. Era algo diferente, algo que não fazia mal aos olhos, mas que era impossível ignorar. A luz cresceu em intensidade, preenchendo o quarto, e no centro dessa luz, embora eu saiba como isso soa, havia uma figura. Não era sólida no sentido tradicional, mas também não era translúcida como um fantasma de filme. Era uma presença com forma humana, a silhueta de um jovem, e embora não pudesse distinguir traços faciais com clareza, havia algo nessa presença que irradiava uma bondade avassaladora, uma compaixão que te atravessava o peito. Luciana deixou escapar um som, algo entre um soluço e uma exclamação abafada. A estampa de Carlo Acutis caiu de suas mãos no chão. Eu estava paralisada, minha mão ainda sobre a de Mateus, incapaz de me mover, incapaz de desviar o olhar daquela figura luminosa. A presença moveu-se, ou melhor, a luz deslocou-se, aproximando-se da cama onde jazia meu sobrinho. Não havia passos, não havia som de movimento, apenas um fluir de luz que se aproximava. E então, e isso é o que me custou mais aceitar em todos esses anos, a figura estendeu o que pareciam ser mãos em direção a Mateus. Não tocou seu corpo fisicamente, pelo menos não de uma maneira que eu pudesse ver com clareza. Mas quando aquelas mãos de luz se posicionaram sobre o abdômen da criança, sobre a área onde ele havia sido operado, os monitores enlouqueceram. Os alarmes começaram a tocar.
Os números nos ecrãs mudavam rapidamente. O ritmo cardíaco de Matheus, que tinha estado fraco e errático, de repente estabilizou-se num padrão forte e regular. A saturação de oxigênio subiu. Outros valores que eu não entendia, mas que tinha aprendido a monitorizar durante aquele dia terrível, começaram a mover-se para faixas que os médicos tinham dito que seriam impossíveis na sua condição. A luz intensificou-se ainda mais, tanto que tive que apertar os olhos. E nesse momento, senti algo que nunca tinha experimentado antes. Uma sensação de amor tão puro e tão absoluto que me fez chorar instantaneamente, sem controle, sem vergonha. Não era um amor humano. Não era como o amor que sentes pela tua família ou pelo teu parceiro. Era algo infinitamente maior, algo que te fazia sentir completamente conhecida, completamente aceita, completamente amada, apesar de todas as tuas falhas e dúvidas. Se esta história se está a tocar algo em ti, convido-te a ficar. O que vem a seguir é o que mudou não só a minha vida, mas a minha compreensão completa da realidade. A porta do quarto abriu-se bruscamente. Uma enfermeira entrou a correr, alertada pelos alarmes dos monitores. O nome dela era Carla. Sei disso porque depois procurei obsessivamente o seu nome na minha memória. Precisava de confirmar que era real, que não tinha sido parte de uma alucinação coletiva. Carla entrou e parou em seco. A sua expressão mudou de preocupação profissional para espanto absoluto. Ela também estava a ver. Abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ficou congelada no limiar da porta, com uma mão ainda na maçaneta, olhando para a luz que preenchia o quarto. Os segundos esticaram-se como horas. Não sei quanto tempo durou realmente, se foram 30 segundos ou 3 minutos. O meu sentido do tempo tinha se desintegrado completamente. E então, tão subitamente como tinha começado, a luz começou a desvanecer-se. A figura, aquela presença que eu sabia no mais profundo do meu ser, que estava conectada de alguma forma com Carlo Acutis, com aquele jovem beato cuja imagem a minha irmã tinha estado a segurar, dissolveu-se no ar. O aroma permaneceu mais alguns segundos e depois também desapareceu. A temperatura voltou ao normal. Os alarmes continuavam a tocar, mas agora por razões diferentes. Outros 2 enfermeiros entraram a correr, começaram a verificar os monitores, a examinar o Matheus, falando entre eles naquela linguagem médica rápida que usam em emergências. Mas o seu tom não era de pânico, mas sim de confusão. Um deles saiu a correr à procura do Dr. Fonseca. Carla, a enfermeira que tinha entrado primeiro, olhava para Luciana e para mim com olhos enormes. Olhava para nós e para o espaço onde tinha estado a luz. E eu podia ver no seu rosto que ela sabia que algo impossível tinha acontecido. Luciana tinha se deixado cair de joelhos junto à cama, a chorar incontrolavelmente, repetindo uma e outra vez: "Obrigado, obrigado, obrigado". Eu continuava de pé, a tremer, com lágrimas a correr pelo meu rosto, tentando processar o que acabara de testemunhar. O doutor Fonseca chegou minutos depois, revisou os monitores, examinou o Matheus, pediu análises de sangue urgentes, uma nova tomografia. A sua expressão era de incredulidade profissional. Durante a hora seguinte, a equipa médica realizou uma bateria de testes. Luciana e eu fomos retiradas do quarto e levadas à sala de espera. Sentamo-nos em silêncio, ainda em choque, sem saber o que nos dizer. A Carla, a enfermeira, passou pelo corredor num momento e olhou para nós, mas desviou rapidamente o olhar e continuou a andar. Perto da meia-noite, o doutor Fonseca chamou-nos ao seu escritório. Ele parecia exausto e confuso. Disse-nos que não entendia o que estava aqui a acontecer, que os últimos resultados mostravam uma melhoria dramática e inexplicável na condição do Matheus. Os valores que tinham estado em faixas críticas agora estavam a estabilizar-se.
A inflamação na área operada tinha diminuído significativamente. Era, disse escolhendo cuidadosamente as suas palavras, altamente incomum. Avisou-nos para não nos entusiasmarmos demasiado, que essas coisas podiam flutuar, que ainda era muito cedo para fazer previsões. Mas havia algo nos seus olhos, uma centelha de esperança que não estivera lá antes. Durante os dias seguintes, Mateus continuou a melhorar de uma maneira que os médicos não conseguiam explicar. No terceiro dia, foi retirado dos cuidados intensivos. No quinto dia, estava acordado, a falar, a pedir água e depois comida. No sétimo dia, os médicos falavam em dar-lhe alta em breve, algo que uma semana antes teria sido impensável. Realizaram múltiplos estudos, trouxeram especialistas de São Paulo para rever o caso. Todos chegavam à mesma conclusão desconcertante. O pâncreas de Mateus, que tinha estado severamente danificado e mal formado, agora apresentava uma funcionalidade quase normal. A malformação congênita, que tinha sido documentada nas imagens pré-operatórias, parecia ter se corrigido. Os médicos usavam palavras como remissão espontânea, erro no diagnóstico inicial, resposta imunológica extraordinária. Mas nenhuma dessas explicações realmente se encaixava com os fatos documentados. Luciana queria gritar desde os telhados o que tínhamos visto naquela sala. Queria contar a toda a gente sobre a luz, sobre a presença, sobre o que tinha a certeza de que tinha sido a intercessão de Carlo Acutis. Mas eu a detive. Disse-lhe que precisávamos de ser cuidadosas, que se contássemos algo tão extraordinário, as pessoas pensariam que estávamos loucas, que tínhamos alucinado devido ao estresse e à falta de sono, que isso poderia até prejudicar o processo se o Vaticano investigasse o caso como um possível milagre. Lembrei-lhe que a Carla, a enfermeira, também o tinha visto, mas que quando tentamos falar com ela uns dias depois, ela mostrou-se evasiva, desconfortável e finalmente nos disse que não podia falar sobre o assunto, que lhe tinham pedido para não comentar nada sobre aquela noite. Nunca soubemos quem lhe pediu isso exatamente, se foi a administração do hospital ou alguém mais, mas a mensagem era clara. O que tinha ocorrido naquela sala deveria permanecer em silêncio. E assim o fizemos. Guardamos o segredo. Quando os investigadores do Vaticano chegaram meses depois para examinar o caso como um possível milagre atribuído à intercessão do beato Carlo Acutis, cooperamos plenamente com a investigação médica. Fornecemos todos os registros, todos os testemunhos sobre as orações que tínhamos feito, sobre a devoção de Luciana em relação a Carlo, mas não mencionamos a luz, não mencionamos a figura, não mencionamos o que Carla tinha visto. Convencemo-nos a nós mesmas de que o importante era a cura, não os detalhes de como tinha ocorrido. Os médicos documentaram meticulosamente a recuperação inexplicável. O Dr. Fonseca, apesar do seu ceticismo natural como cientista, certificou que não havia explicação médica para a melhoria de Mateus. O caso avançou através dos canais oficiais da Igreja. Passaram os anos. Em 2020, Carlo Acutis foi beatificado e o caso de Mateus foi reconhecido oficialmente como o milagre que permitiria a sua futura canonização. Mas o segredo pesava-me. Todas as noites, antes de dormir, revivia aqueles minutos na sala do hospital. Via a luz dourada, sentia o aroma impossível. Recordava a sensação de amor absoluto que me atravessara e perguntava-me por que tínhamos ficado em silêncio, por que não tivemos a coragem de contar a verdade completa. Luciana sentiu o mesmo. Falávamos sobre isso em privado, só nós duas, perguntando-nos se tínhamos feito a coisa certa. Mateus cresceu saudável e forte, sem quaisquer sequelas da sua doença. Os médicos chamavam-no seu paciente milagre. Ele não se lembrava de nada daquela noite. Era demasiado pequeno e tinha estado sedado.
A sua vida continuou normalmente. Uma criança normal, com uma história extraordinária, que ele próprio mal compreendia. Em 2018, 5 anos depois daquela noite, algo aconteceu que me fez reconsiderar o nosso silêncio. Eu tinha viajado para a Itália, a trabalho, uma conferência de contabilidade em Roma. Decidi tirar uns dias extras para visitar Assis, onde o corpo do beato Carlo Acutis estava exposto no Santuário da Despojamento. Nunca tinha estado em Assis. Cheguei numa manhã de maio, com o sol a brilhar sobre as colinas da Úmbria, e caminhei pelas ruas estreitas até o santuário. Havia uma fila de pessoas à espera de ver o corpo de Carlo. Juntei-me a elas, esperando pacientemente a minha vez. Quando finalmente entrei e vi o seu rosto, preservado e sereno, vestido com o seu característico moletom e jeans, algo dentro de mim se quebrou. Comecei a chorar ali mesmo, diante de dezenas de desconhecidos. Chorei por tudo o que tinha calado, por tudo o que tinha visto, e não me atrevi a proclamar. Depois de sair do santuário, sentei-me num banco na praça. Estava emocionalmente exausta. Uma mulher mais velha sentou-se ao meu lado. Era italiana, de Assis, e começamos a conversar. Contou-lhe, não sei por quê, talvez porque era uma desconhecida que nunca mais voltaria a ver. Contei-lhe sobre Mateus, sobre o milagre, sobre o que realmente tinha acontecido naquela sala. Esperava que me olhasse com ceticismo ou pena, mas, em vez disso, ela assentiu com compreensão. Disse-me que muitas pessoas que tinham conhecido Carlo quando ele estava vivo relataram experiências semelhantes, presenças inexplicáveis, luzes, aromas celestiais. Disse-me que o próprio Carlo, quando vivia, costumava dizer que a Eucaristia era a sua autoestrada para o céu, que havia algo na sua devoção que transcendia o ordinário, mesmo quando era um adolescente normal a jogar videojogos e a navegar na internet. Disse-me que não devia ter medo da verdade, que os verdadeiros milagres sempre têm elementos que desafiam a nossa compreensão racional e que isso é precisamente o que os torna milagres. As suas palavras deram-me uma coragem que nunca tinha tido antes. Quando regressei ao Brasil, falei com a Luciana. Disse-lhe que precisávamos de contar toda a verdade, pelo menos às autoridades eclesiásticas que estavam a investigar o caso. Ela concordou. Contactamos o postulador da causa de canonização de Carlo Acutis. Numa reunião privada, contamos-lhe tudo. Falamos-lhe da luz, da presença, da Carla, a enfermeira que também o tinha visto. Ele ouviu com atenção, tomando notas, sem nos julgar. Explicou-nos que estes elementos, embora extraordinários, eram comuns em casos de milagres autênticos. Disse-nos que a nossa descrição tinha sido prudente, mas que agora, com o processo tão avançado, o nosso testemunho completo seria valioso. No entanto, também nos avisou que este tipo de detalhes raramente são incluídos nos relatórios oficiais públicos, porque podem distrair do essencial: a cura medicamente inexplicável que tinha sido rigorosamente documentada e verificada. Assim, o nosso testemunho completo ficou registrado nos arquivos internos da investigação, mas não foi amplamente publicado. E voltamos a guardar silêncio. Desta vez, não por medo, mas por obediência à sabedoria da Igreja. Passaram mais anos. O processo de canonização avançava lentamente, como costumam fazer estes processos. E então chegou 2025, o anúncio de que Carlo Acutis seria canonizado, que se tornaria santo, que o milagre de Mateus tinha sido oficialmente reconhecido como o segundo milagre necessário para a sua canonização. A notícia espalhou-se por todo o mundo. Mateus, agora um adolescente de 18 anos, tornou-se uma pequena celebridade. Os meios de comunicação queriam entrevistá-lo, conhecer a sua história.
E foi ele quem finalmente me perguntou diretamente o que realmente aconteceu naquela noite no hospital. O que era que a sua mãe e eu tínhamos visto, mas nunca tínhamos explicado completamente. Eu contei-lhe tudo. Ele tinha o direito de saber. Era o seu milagre, afinal, a sua vida que tinha sido salva. Ele ouviu com os olhos muito abertos, processando cada detalhe. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, disse-me algo que nunca esquecerei. Ele disse que agora entendia porque, às vezes, em momentos de oração ou de silêncio, sentia uma presença protetora perto dele, algo que não conseguia explicar, mas que sempre lhe trazia paz. Ele disse que sentia que Carlo Acutis, a quem nunca tinha conhecido em vida, porque Carlo tinha morrido 7 anos antes de ele nascer, era como um irmão mais velho invisível que o cuidava. E agradeceu-me por finalmente lhe contar a verdade. Agora, depois da canonização de Santo Carlo Acutis em 2025, sinto que posso falar abertamente. O segredo que guardei durante 8 anos já não precisa ser segredo. O que vi naquela sala do Hospital Regional de Campo Grande, na noite do 13 de outubro de 2013, foi real. Tão real como a cura de Mateus. Tão real como o amor que uma mãe sente pelo seu filho. Tão real como a fé que nos sustenta nos momentos mais escuros. Carlo Acutis, aquele jovem que morreu aos 15 anos de leucemia em 2006, aquele adolescente que amava a Eucaristia com uma paixão que parecia além dos seus anos, aquele rapaz que criou uma página web catalogando milagres eucarísticos do mundo inteiro, de alguma forma esteve presente naquela sala. Não consigo explicar como. Não consigo explicar por quê. Só posso testemunhar o que vi, o que senti, o que 3 pessoas presenciamos naquela noite. Carla, a enfermeira, nunca falou publicamente sobre o que viu. Tentei contactá-la novamente após a canonização, mas soube que ela tinha se mudado para outra cidade e deixado o seu trabalho no hospital pouco depois daqueles eventos de 2013. Não sei se algum dia contará a sua versão da história, mas eu posso contar a minha. Posso dizer que os milagres são reais, que existem dimensões da realidade que a nossa ciência ainda não consegue medir nem explicar, que o amor de Deus opera de maneiras que desafiam a nossa compreensão racional. Posso dizer que Carlo Acutis, agora Santo Carlo Acutis, é um intercessor poderoso, cuja vida breve, mas intensa, continua a tocar vidas décadas após a sua morte. Vivo de forma diferente agora. Não sou a mesma mulher prática e cética que era antes daquela noite. Continuo a ser contabilista, continuo a levar uma vida organizada, mas agora há uma dimensão de profundidade na minha fé que não existia antes. Vou à missa não por hábito, mas por necessidade, porque experimentei algo do divino e não posso voltar a viver como se não o tivesse provado. Luciana tornou-se uma promotora da devoção a Santo Carlo Acutis no Brasil, partilhando a história de Mateus, embora ainda com alguma reserva sobre os detalhes mais extraordinários daquela noite. Mateus estuda medicina agora, quer ser pediatra, diz que quer ajudar outras crianças como ele foi ajudado, embora saiba que nem todos terão a mesma sorte milagrosa que ele teve. Às vezes pergunto-me por que nós? Por que a nossa família foi escolhida para experimentar algo tão extraordinário? Não temos uma resposta. Não éramos particularmente santos nem devotos antes daquilo. Éramos pessoas ordinárias enfrentando uma crise extraordinária, agarrando-nos à esperança na forma de uma imagem de um jovem beato que a maioria das pessoas nem sequer conhecia na altura. Mas talvez isso seja precisamente o ponto.